Querido povo de Deus, querida comunidade, estamos nesse dia de hoje celebrando o quarto domingo da Páscoa. Este domingo, onde tradicionalmente escutamos o capítulo 10º do Evangelho de João, que nos narra a passagem do bom pastor. Por isso, este domingo é conhecido como Domingo do Bom Pastor. Embora seja óbvio, é importante sempre reafirmar: Jesus é o único bom pastor de nossas vidas. Ele é o nosso bom pastor, pois nos dá segurança, direção e cuidado. Para demonstrar essas três ações de Jesus na nossa vida, a liturgia da palavra vai se utilizar de três imagens. Na primeira, Jesus nos diz que é a porta. No evangelho que ouvimos hoje, João, capítulo 10º, versículo 7º, Jesus nos diz: Eu sou a porta das ovelhas. Essa imagem é explicada pelo próprio Jesus, dizendo que a função da porta é dar segurança às ovelhas. Conforme nos afirmou o Evangelho, se as ovelhas estão em lugar que possua uma porta, ela impede que os assaltantes e ladrões entrem. Jesus é esta porta. O primeiro detalhe ao qual devemos estar atentos neste domingo do Bom Pastor é identificar pessoas que assumem um papel de bom pastor, um papel de salvador em nossa vida. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que se colocam neste papel e até algumas possuem milhões de seguidores. Podemos elencar vários tipos. Por exemplo, existem muitos políticos que se colocam neste lugar de salvadores e única solução, única saída para o povo, e vários cristãos que escutam mais eles do que a própria igreja. Ou nos tempos em que vivemos, existem muitos influenciadores digitais que se põem neste lugar, e infelizmente nós precisamos admitir que existem até alguns líderes religiosos levados pela fama, pelo poder, que se colocam neste lugar, no lugar de Cristo, no lugar de salvadores na vida das pessoas. A verdade, queridos irmãos e irmãs, é que nenhum de nós é salvador e, portanto, nenhum de nós pode assumir esse posto de bom pastor. Nenhum de nós, figuras humanas, falhos e pecadores, podemos nos pôr no lugar de Jesus Cristo. Ele é o nosso único e bom pastor. Quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus, reconhecemos que não existem soluções mágicas e fáceis para os problemas existentes em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Jesus é a porta e a sua mensagem de amor e união nos protege de todo tipo de divisão e polarização causada pelos homens deste mundo. Se quisermos a segurança que vem de Jesus, é preciso que em nossa vida ele seja a voz que nós sigamos. Esta é a outra imagem utilizada pelo próprio Jesus para falar de si no Evangelho hoje. Nos diz Jesus que ele é a voz que as ovelhas escutam. Mas o que seria escutar a voz de Jesus? A imagem que o Evangelho quer nos transmitir é semelhante à das crianças que escutam a voz de pessoas conhecidas, que elas amam, porque sabem que, seguindo o caminho apresentado por estas vozes, encontrarão o caminho seguro. Jesus é a voz que as ovelhas escutam, diferente dos assaltantes. As ovelhas sabem que os assaltantes só vêm para trazer tormento, sofrimento, para usar delas. Jesus é aquele que vem trazer-nos o caminho seguro, caminho de salvação. E mais uma vez eu insisto, apenas Jesus pode nos trazer esta segurança.
Ninguém nos ama como Jesus. E este amor que é capaz de dar a vida totalmente. Existem muitas pessoas neste mundo que podem até ser boas, ter boas intenções, mas jamais ocuparão o lugar de Jesus em nossas vidas. Portanto, segurança de maneira plena, nós só encontramos em Jesus Cristo. A única voz que nos direciona para um caminho de salvação e libertação total é a de Cristo. As vozes humanas presentes em nossa vida, se não estiverem nos transmitindo o Evangelho, mas sim as suas ideologias, se apenas querem se aproveitar de algo em nós, em algum momento nos decepcionarão, nos mostrando quais são as suas verdadeiras intenções com a sua falsa condução a cada um de nós. No momento em que as coisas exigem das figuras humanas que abdiquem daquilo que mais valorizam pessoalmente por nós, nenhuma é capaz de fazer aquilo que Jesus fez. Nenhuma é capaz de nos guardar como Jesus nos guarda. Nenhuma é capaz de nos carregar nos ombros, como Jesus nos carrega. Jesus é o bom pastor de nossas vidas, pois não importa o momento, ele sempre nos carrega nos ombros, como a imagem do pastor que carrega em seus ombros a ovelha ferida, nós vislumbramos a imagem de Jesus que nos carrega em seus ombros. Nós, feridos pela miséria do pecado, somos carregados por Cristo em seus ombros. E a imagem que expressa melhor isso é a cruz. Quando olhamos para a cruz, podemos contemplar os braços abertos de Jesus que abraçam e acolhem toda a humanidade ferida pelo pecado. Este madeiro carregado por Jesus em seus ombros expressa também a cada um de nós carregado por Cristo, bom pastor, em seus ombros, mesmo mediante as nossas feridas e pecados. Conforme ouvimos na segunda leitura hoje, na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24, sobre a cruz, carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. E continua a leitura no versículo 25: Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Querido irmão e irmã que nos escuta neste domingo do Bom Pastor, nunca se esqueçam: Jesus é o bom pastor de sua vida. Em Jesus, você pode encontrar a segurança de saber que Ele simplesmente te ama, não quer de você nenhum benefício, apenas que você se abra a este amor que Ele te dá gratuitamente. Para se unir a este amor, ele é essa voz que te apresenta um caminho em direção à libertação de suas vaidades e pecados, que é o caminho da palavra de Deus, que é o caminho do Evangelho. Mas, mesmo sabendo que você cairá muitas vezes ao longo de sua vida, ele continuará te carregando nos braços, pois já fez isso de uma vez por todas, quando assumiu o peso de toda a humanidade, incluindo o meu, incluindo o seu, em sua cruz. Siga sempre a Cristo. Siga sempre o bom pastor.